Chamo agora para ocupar a tribuna e responder os questionamentos desta comissão de sabatina o candidato João dos Anjos, ou João Índio. Vulgo. O vulgo fica meio complicado, né? Antes de começar, eu só queria fazer uma observação. Na minha primeira fala, eu disse que a conselheira Débora e o conselheiro Graco foram meus contemporâneos. Não disse que eles têm a minha idade. Isso me causou um constrangimento. Então, eu queria retificar, porque realmente não é... Eu não disse que Vossas Excelências eram da minha idade. Vossas Excelências são meus contemporâneos de faculdade dos corredores, mas não exatamente de idade. Muito obrigado. Vamos lá, conselheira Janaína Calandrini. Não fui eu que disse. Vamos lá. Candidato. A ausência dos juízes de suas comarcas é um histórico problema do judiciário do nosso Estado. Como o candidato pretende colaborar com a administração do Tribunal de Justiça para resolver tal importante problema? Obrigado pela pergunta. Isso é uma excrescência, eu acho, né? A gente que milita como advogado, a gente sabe, a gente vai para o interior. Eu já tive a oportunidade, quando comecei a advogar há algum tempo atrás, eu ia muito para o interior, que eu advoguei para alguns sindicatos de servidores públicos. E congelamento, atraso de salário, algumas situações funcionais, aviltamento de situações funcionais de prefeituras, de câmaras municipais, enfim, nós precisávamos de um remédio imediato. E, às vezes, o fim de semana, o juiz não está na comarca. Então, eu entendo que isso é um problema grave. Um problema grave. Nós tocamos ainda há pouco em auxílio moradia. Não é razoável o juiz receber o auxílio moradia e, às quintas-feiras, vir para Belém. A gente, quando vai fazer... Eu já fiz audiência em alguns municípios, Marabá, Parauapebas, enfim, e a gente vem com o juiz no mesmo voo. Quer dizer, qualquer demanda que, ocasionalmente, tenha no final de semana, teremos problemas. Eu, a certa altura, também militei no município de Santa Luzia do Pará, e lá a gente não conseguia falar com o juiz no plantão. Detalhe, o juiz recebe uma gratificação de plantão, ainda tem mais esse agravamento, né? Além de receber auxílio moradia, além de receber todos os subsídios, ele ainda recebe uma gratificação pelo plantão, e não está lá no plantão. Então, eu acho que isso é uma medida séria, e eu, como representante do 5º, adotarei providências para coibir esse tipo de comportamento, de procedimento, que eu acho que é incabível. O juiz faz o concurso, ele tem que residir na comarca, tem que estar todo dia na comarca. E, se ele não estiver, instaure-se o procedimento administrativo cabível e responsabilize-se. Tem aquela velha frase, dê a Chico e a Francisco o mesmo tratamento. É esta a minha opinião sobre o assunto. Obrigado. Conselheiro. Conselheiro Robério de Oliveira. Vamos lá. Como o candidato pretende se posicionar, caso seja nomeado como desembargador, acerca da interiorização do PJE, no sentido de evitar prejuízo ao jurisdicionado e à atividade advocatícia? Muito obrigado pela pergunta. Olha, eu, particularmente, exerci um mandato de 2 anos no TRE e eu sou amplamente favorável ao peticionamento eletrônico, ao PJE, enfim. E acho que fui um precursor de uma decisão, de um processo em que as partes produziram provas através de documentação online e
veio a recurso no tribunal e o advogado sustentou que era impossível você considerar esse tipo de prova porque a parte não teria tido condições de abrir os arquivos. Eu abri o arquivo, estava funcionando perfeitamente, a contrafé também. E sou defensor, e foi provido o recurso, enfim, com base no que eu sustentei. Neste caso específico, eu sou amplamente favorável. O problema é que, há uns 3 ou 4 anos atrás, fui fazer audiência em Santarém, e a internet lá não estava funcionando 2 dias ou 3 dias seguidos. No gabinete da juíza não estava funcionando. Então, não tem como você exigir o cumprimento de prazo, você exigir intimações, todo o rito processual, sem criar as condições, que eu acho que é esse o problema, né? Você instaura um procedimento novo de acompanhamento processual, enfim, de tramitação processual, mas não faz antes, adota antes, os procedimentos elementares para que esse negócio funcione. Esse, eu acho que é o problema hoje que nós vivenciamos com o peticionamento eletrônico e o processo virtual, propriamente dito. Aí, também, acho que nós temos que parar, racionalizar essa questão, chamar, instaurar, e agora tem um problema, né, no tribunal, mais recentemente, alguém falou aqui no sistema de comprar o sistema. O tribunal, atualmente, adota um sistema, ele não pagou mais um processo, e os próprios servidores fizeram um procedimento, um controle processual, que é o Libra, salvo engano o nome. Este processo, eu passei maus lençóis para obter as certidões lá em Ananindeua, aqui logo. Não passou 1 semana sem funcionar praticamente o Libra. Eu tive toda a dificuldade do mundo para receber certidões. Era só para localizar o processo e certificar que eu participava como advogado. Então, eu sou favorável, acho que na era que nós passamos, é a área de informatização, enfim, meu filho tem um tablet de 7 anos que mexe melhor que eu acho que a gente tem que estimular isso, mas eu acho que tem que criar as condições objetivas para funcionar, para que não haja prejuízo às partes e o próprio advogado. Acho que esse é o sentido da minha resposta. Conselheiro Jefferson Barcelar. Eu consultaria o presidente da nossa comissão, porque a pergunta trata novamente sobre PJE. Se eu retiraria uma outra pergunta... Sim. Se é a mesma pergunta, pode sortear. Por isso que nós fizemos um número maior de perguntas, né? São 48 perguntas, nós fizemos mais de 60 perguntas justamente para evitar esse tipo de situação. Estou devolvendo, presidente, perfeitamente, a pergunta. Doutora Bruna, por favor. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu metas a serem alcançadas pelos tribunais e magistrados de todo o Brasil, inclusive pelos desembargadores. Quais são, em sua opinião, as principais virtudes e defeitos do modelo de metas para a defesa e garantia dos direitos individuais? Senhores conselheiros, eu milito há algum tempo na Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, nós temos prazo de 24 horas para contestar. Está positivado, tem alguns advogados que militam na Justiça Eleitoral aqui. Nós temos 24 horas, tem prazo para o Ministério Público devolver o processo, é tudo rapidamente. Os prazos, aos sábados, domingos, feriados, nós não temos descanso, né? Eu, particularmente, e tem metas. Além disso, nós recebemos, acho que mensalmente, se eu não estou enganado, relatórios sobre a tramitação de todos os processos que estão no nosso gabinete. Alguns em azul, preto, vermelho, estão identificados por cor, para a gente saber quantos dias estão no gabinete do juiz eleitoral. Funciona
perfeitamente. Óbvio que tem algum tipo de atraso, eventualmente, porque o sistema não é perfeito. Mas eu acho, e as metas são, eu entendo que são razoáveis. O estabelecimento de metas, sim. E, no caso do TRE, foram estipuladas metas tanto do CNJ quanto do próprio tribunal. E você tem um controle absoluto do que está no seu gabinete. Então, eu acho que, além da meta do CNJ, nós estabelecemos metas de gabinete e do próprio TRE. As pessoas que militam, os advogados que militam na Justiça Eleitoral, sabem que isso funciona. Então, eu, particularmente, sou favorável. Não como uma camisa de força, obviamente, mas observando-se os princípios da razoabilidade também, né, porque há também peculiaridades. Tem casos, por exemplo, as ações de investigação judicial eleitoral. Estou tratando especificamente na seara eleitoral, processual eleitoral, que tem que instruir, tem toda a questão de dilação probatória, que, às vezes, remete a algum tipo de tempo a ser observado. Mas eu, particularmente, concordo, eu acho que tem que ter realmente, e eu acho que se falou ainda há pouco sobre o fato de o magistrado estabelecer também, se qualificar, escolher os assessores que sejam qualificados também, e acho que ele deve imprimir no seu próprio gabinete as metas dele também. Candidato, acho que metas, elas são encerrado. bem-vindas no meu entendimento. Se Vossa Excelência quiser encerrar. Concluindo, então, eu acho que as metas são bem-vindas. Eu não discordo, não. Acho que é razoável a gente adotar esse tipo de procedimento. Conselheiro Denis Serroia. Candidato, no que se refere às prerrogativas do advogado, qual proposta o candidato apresenta no sentido de garantir a defesa de tais direitos fundamentais no âmbito interno do PJ? Vai ser um tema batido e rebatido neste debate aqui, né? É o seguinte, eu, na minha primeira fala, disse que defender prerrogativas, para mim, é questão de princípio. É princípio defender prerrogativa, até porque eu vivo da advocacia, eu sempre vivo da advocacia, então eu não vou permitir que eu seja aviltado em minha prerrogativa. Aconteceu uma vez comigo. Eu fui ao gabinete de uma desembargadora e, particularmente, não conhecia o assessor dela, o principal assessor dela, que era o marido dela. E eu, obviamente, fui pedir um processo para manusear e estava pedindo à servidora permissão para tirar cópia. E o cidadão veio, me esculhambou. Disse que eu estava falando alto, que ele não permitia isso no gabinete dele. Eu achei estranho, porque eu não tinha falado absolutamente nada. E tinha um aviso lá dizendo que